O que você está vendo aqui não é uma área rochosa de algum lugar da Terra. Na verdade, é Marte. 13 anos atrás, a NASA enviou para Marte o rover Curiosity. Depois, há 3 anos atrás, eles enviaram outro, o Perseverance, para se juntar à missão. Os rovers, um tipo de robô sobre rodas usado na exploração espacial, foram enviados para mapear o planeta e estudar sua superfície. Agora, eles finalmente enviaram de volta algumas imagens incríveis que são simplesmente inacreditáveis. Mas o que exatamente vemos nessas imagens? E o que mais esses rovers têm feito desde que pousaram no planeta vermelho? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A primeira exploração de Marte. Nosso fascínio por Marte, que gostamos também de chamar de Planeta Vermelho, existe há séculos, mas foi só na era espacial que pudemos vê-lo mais de perto. A primeira missão bem-sucedida a Marte foi a Mariner 4, lançada pela NASA em 1964. Esta foi uma missão de sobrevoo que enviou de volta as primeiras imagens aproximadas de Marte. Foi ali que soubemos pela primeira vez que Marte tem uma superfície com crateras semelhantes às da Lua. Foi uma grande conquista que despertou nossa sede por mais conhecimento sobre nosso planeta vizinho. Nos anos que se seguiram, várias outras missões foram lançadas. As missões do programa Viking, na década de 70, foram particularmente impressionantes. A Viking 1 e a Viking 2 pousaram em Marte e conduziram experimentos para procurar sinais de vida. Embora não tenham encontrado evidências definitivas, elas enviaram um vasto conjunto de informações sobre o solo, a atmosfera e os padrões climáticos de Marte. A exploração do planeta percorreu um longo caminho desde aquelas primeiras missões. Cada missão foi evoluindo com base nos sucessos e lições das anteriores. Na década de 90, foi lançada a missão Pathfinder, que levou o rover Sojourner para Marte. Este era um pequeno rover de 6 rodas que podia se mover e analisar rochas e amostras do solo. Foi um grande avanço, demonstrando que podíamos não só aterrissar em Marte, mas também nos movimentar e explorar a sua superfície. A década de 2000 trouxe missões ainda mais ambiciosas. O Mars Global Surveyor orbitou o planeta e mapeou a sua superfície em detalhes. A missão Mars Odyssey, de 2001, descobriu grandes quantidades de hidrogênio logo abaixo da superfície marciana. Esta foi uma grande descoberta, pois indicou a presença de água congelada. Cada uma dessas descobertas sugeria a possibilidade de existir ou já ter existido vida em Marte, e certamente sugeriam que os humanos poderiam um dia viver lá. Mas por que estudar Marte é tão importante? Por que não vamos a Vênus ou Mercúrio? Bem, para começar, Marte é o planeta mais parecido com a Terra do nosso sistema solar. Ele tem estações, calotas polares e padrões climáticos. Por isso, a compreensão de Marte pode nos ajudar a entender mais sobre a história e o futuro do nosso próprio planeta. Além disso, Marte tem o potencial para ser um futuro lar para a humanidade. À medida que a Terra enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a superpopulação, Marte pode ser uma segunda casa para os seres humanos. Mas antes que possamos pensar em colonizar Marte, é preciso entendê-lo melhor. É aí que essas missões entram. As missões de rovers da NASA têm estado na vanguarda da exploração de Marte. Esses rovers são como cientistas robóticos que recebem ferramentas avançadas para estudar a superfície marciana e os detalhes do seu ambiente. O programa começou com o rover Sojourner, que fazia parte da missão Mars Pathfinder. Seus sucessores foram os rovers gêmeos, Spirit e Opportunity, que pousaram em Marte em 2004. Esses rovers foram projetados para durar 90 dias, mas acabaram explorando por anos. O Spirit explorou a cratera Gusev, enquanto o Opportunity fez descobertas incríveis na região do Meridiane Planum, incluindo evidências de atividade aquática no passado. Com esses sucessos, a NASA decidiu construir os melhores rovers de todos os tempos.
Eles pretendiam ultrapassar os limites do que sabemos sobre Marte e buscar respostas para novas perguntas. Então, que novos rovers eles criaram depois do Spirit e do Opportunity? O rover Curiosity. O primeiro rover de nova geração que foi enviado a Marte pela NASA foi o Curiosity. Em 26 de novembro de 2011, a NASA lançou o Curiosity como parte da missão Laboratório Científico de Marte. Depois de uma viagem de 9 meses, o Curiosity pousou em Marte em 6 de agosto de 2012. O local de pouso foi a cratera Gale. Este ponto foi escolhido porque os cientistas pensaram que ele poderia ter indícios de água e possivelmente de vida. A descida e a aterrissagem foram tão tensas, tão estressantes, que agora são chamadas de os 7 minutos de terror. Elas envolveram uma sequência complexa de eventos, incluindo uma manobra de guindaste aéreo que nunca havia sido testada antes. Apesar dos riscos, o pouso foi um sucesso e o Curiosity enviou para a Terra suas primeiras imagens da superfície marciana. Isso marcou o início de uma nova era na exploração do planeta. O Curiosity tem todos os tipos de dispositivos para ajudar na sua exploração. Ela é do tamanho de um carro, medindo 3 metros de comprimento, 2,75 metros de largura, pouco mais de 2 metros de altura e pesa quase 907 quilos. Uma de suas características surpreendentes é a ShemCam, um nome que mistura as palavras química e câmera. Esta ferramenta usa um laser para destruir rochas e amostras de solo, transformando-as em gás para que possa estudar sua composição. Você também pode pensar nela como uma arma laser que pode analisar do que as coisas são feitas à distância. Outra ferramenta incrível é a SAM, um instrumento de análise química. É como um pequeno laboratório que pode analisar a composição das amostras, incluindo a identificação de compostos orgânicos, que são super importantes para descobrir se alguma vez já existiu vida em Marte. O Curiosity é alimentada por uma fonte de energia especial chamada de gerador termoelétrico de radioisótopos. Esta fonte de energia converte o calor do decaimento do plutônio 238 em eletricidade. Isso significa que o Curiosity pode funcionar dia e noite, independente do clima, sem ficar sem energia. Mas criar todos esses dispositivos para o Curiosity não foi uma tarefa barata. A missão Laboratório Científico em Marte, incluindo a construção do Curiosity, custou cerca de 2 bilhões e meio de dólares. É muito dinheiro, mas a missão nos trouxe uma imensidão de informações incríveis sobre Marte, fazendo valer cada centavo. Mas por que eles deram a ela o nome de Curiosity? Dar nomes para os rovers é um assunto sério na NASA, e eles adoram envolver as crianças nisso. Para o Curiosity, eles fizeram em 2009 um concurso de redação para estudantes de todos os cantos dos Estados Unidos. As crianças tiveram que sugerir um nome e escrever sobre por que o escolheram. Uma aluna da 6ª série do Kansas, chamada Clara Ma, venceu o concurso. Ela sugeriu o nome Curiosity, que quer dizer curiosidade em inglês. Em sua redação, Clara escreveu: "A curiosidade é uma chama eterna que arde na mente de todos. Ela me faz levantar da cama pela manhã e me perguntar quais surpresas a vida vai me trazer naquele dia. A curiosidade é uma força tão poderosa que sem ela não seríamos quem somos hoje. A curiosidade é a paixão que nos impulsiona em nossas vidas cotidianas. Nos tornamos exploradores e cientistas devido à nossa necessidade de fazer perguntas e pensar sobre as respostas." A NASA adorou como ela capturou o espírito da exploração. Então, eles escolheram o nome sugerido por ela para o rover. É uma ótima maneira de lembrar a todos que a exploração e a descoberta são para todos nós. Então, com todo esse dinheiro e equipamento de alta tecnologia, o que foi que o Curiosity encontrou em Marte? As descobertas do Curiosity. A missão do Curiosity em Marte foi nada menos que espetacular. Ele fez uma série de descobertas que melhoraram a nossa compreensão do planeta vermelho. Você sabia que o Curiosity detectou compostos orgânicos em Marte? Ele recolheu algumas amostras de rochas da cratera Gale e descobriu que essas rochas têm compostos orgânicos. Essas moléculas orgânicas, que contêm carbono, poderiam ser a base ou o alimento de formas de vida. Mas por que essa descoberta foi tão significativa? Bem, a presença de compostos orgânicos em Marte nos diz que o planeta pode ter sido habitável por seres vivos.
Os cientistas descobriram que os isótopos no dióxido de carbono e no metano podem ser consistentes com a atividade biológica antiga, mas também podem resultar de processos inorgânicos, como interações entre a luz solar e o dióxido de carbono na atmosfera de Marte. Esta descoberta motiva estudos atuais e futuros, não apenas com o Curiosity, mas com outras missões em busca de sinais de vida além da Terra. O Curiosity também detectou flutuações na quantidade de metano na atmosfera próxima à superfície de Marte. Na Terra, a maior parte do metano na atmosfera vem de processos biológicos, mas não sabemos se esse é o caso em Marte. Embora o Curiosity não possa nos dizer se o metano encontrado é de fontes biológicas, ele nos deu uma pequena prova de que algum processo biológico pode estar ocorrendo lá. Além de tudo isso, a missão do Curiosity era determinar tanto a formação como a idade de algumas rochas de Marte. As rochas ao redor da cratera Gale formaram-se há cerca de 4 bilhões de anos, e depois foram transferidas para Yellowknife Bay, onde se tornaram rochas sedimentares. Há cerca de 70 milhões de anos, as forças do clima e a erosão expuseram essas rochas à radiação da superfície. Esta informação ajuda os cientistas a entender as taxas de erosão de Marte e como a radiação pode afetar os compostos orgânicos nas rochas, o que poderia influenciar na identificação de possíveis indícios de atividade biológica. O Curiosity também nos deu informações sobre o passado da água encontrada em Marte. A água é importante para a vida e as rochas na cratera Gale mostram um rico histórico aquático. Por exemplo, o Curiosity encontrou jarosita ali, que é um mineral que só se forma em ambientes com água. Isso indica que havia água em Marte. Um experimento de datação encontrou amostras de jarosita que eram muito mais jovens do que o esperado, sugerindo que a água líquida pode ter permanecido abaixo da superfície, mesmo quando o planeta estava secando. Isso poderia significar que Marte teve condições habitáveis por um período mais longo do que se pensava anteriormente. Além disso, o Curiosity nos mostrou como Marte perdeu sua atmosfera e se transformou de um planeta quente e úmido no lugar frio e seco que conhecemos hoje. Ao medir a proporção entre o deutério e o hidrogênio nas amostras de água, o Curiosity forneceu evidências do escape de hidrogênio e perda de água ao longo do tempo. Isso ajudou os cientistas a entenderem as mudanças climáticas de longo prazo que ocorreram no planeta. Depois disso, o Curiosity também detectou nitrogênio biologicamente útil em Marte, e o que ele descobriu foi surpreendente. Na Terra, o nitrogênio é essencial para a vida, mas precisa estar em uma forma fixa para ser utilizável. O Curiosity encontrou nitrogênio fixo, na forma de nitrato em amostras de rochas. Isso sugere que o nitrogênio utilizável por formas de vida similares às da Terra estava presente em Marte há 3,5 bilhões de anos, o que poderia ter mantido esses seres marcianos vivos. Todas essas descobertas do Curiosity são convincentes, e é por isso que em 2022 a NASA estendeu a missão do Curiosity até pelo menos 2025. Mas Marte é muito grande e um pequeno rover não pode estudar tudo. É por isso que a NASA decidiu lançar seu segundo rover. Mas como esse próximo rover difere do Curiosity? O rover Perseverance. Após o Curiosity, a NASA enviou seu rover Perseverance para Marte. Ele foi lançado em 30 de julho de 2020 e pousou em 18 de fevereiro de 2021. O local de pouso desta vez foi a cratera G0. Ela foi escolhida porque acredita-se que pode ter sido, antigamente, o local de um lago e da foz de um rio, tornando-a um local ideal para procurar sinais de formas de vida do passado. O processo de aterrissagem foi um evento emocionante. O Perseverance entrou na atmosfera de Marte a uma velocidade de cerca de 19 mil km por hora. Como o Curiosity, ele teve que suportar os 7 minutos de terror, conforme desacelerava. Abria um paraquedas e executava uma manobra de guindaste aéreo para se posicionar suavemente na superfície marciana. Esta sequência complexa de eventos teve que ser realizada de forma autônoma, pois a distância entre a Terra e Marte torna a comunicação em tempo real impossível. Tudo correu bem, e o Perseverance pousou em segurança, e pronto para iniciar sua missão. Agora vamos falar sobre sua incrível engenharia e tecnologia. O Perseverance é do tamanho de um carro, semelhante em dimensões ao seu antecessor Curiosity, mas com algumas atualizações significativas. O rover está equipado com um conjunto de instrumentos científicos avançados projetados para estudar a superfície marciana com detalhes sem precedentes.
Um de seus incríveis equipamentos é um módulo para experimentos de utilização de oxigênio. O que ele faz? Você terá que esperar alguns minutos para descobrir. Por enquanto, vamos dar uma olhada no sofisticado conjunto de câmeras e sensores do Perseverance. Ele possui 19 câmeras, o maior número já enviado a Marte, que permitem capturar imagens e vídeos do terreno marciano em alta definição. Essas câmeras ajudam os cientistas na Terra a estudar a geologia do planeta e procurar sinais de vida microbiana antiga. O Perseverance também carrega uma broca para coletar amostras de rocha e solo, que são armazenadas em tubos selados para o possível envio à Terra em uma missão futura. As rodas do rover foram redesenhadas para terem melhor durabilidade e tração. Isso é importante porque a superfície marciana pode ser extremamente áspera e o Perseverance precisa navegá-la de forma eficaz para realizar suas tarefas científicas. Sua fonte de energia, como o Curiosity, é um gerador termoelétrico de radioisótopos que converte o calor do decaimento do plutônio 238 em eletricidade. Ele permite que o rover opere continuamente independente do clima. Agora vamos falar sobre como o Perseverance recebeu o seu nome. A NASA, mais uma vez, recorreu aos estudantes em busca de inspiração. Em 2019, eles lançaram o concurso de redação Dê um Nome ao Rover, onde convidaram alunos de todos os Estados Unidos para propor nomes e explicar suas escolhas. A redação vencedora veio de um aluno da 7ª série chamado Alexander Mather. Ele escolheu o nome Perseverança, com base no fato de que nós, humanos, temos enfrentado desafios durante séculos, o que ele considerava importante para a exploração espacial. A NASA adorou como o nome capturou o espírito da missão e, portanto, o rover foi batizado de Perseverance, além de apelidado de Percy. A coisa mais legal sobre o Perseverance é que ele foi enviado com um pequeno ajudante, o helicóptero Ingenuity. Mas por que ele foi equipado com um helicóptero se ele já tinha 19 câmeras? O helicóptero Ingenuity. O Ingenuity chegou a Marte em 18 de fevereiro de 2020, preso na parte inferior do rover Perseverance. E foi um ótimo experimento. Os cientistas queriam ver se poderiam realmente pilotar um helicóptero em Marte, onde a atmosfera tem apenas 1% da densidade da atmosfera terrestre. A princípio, o Ingenuity deveria fazer apenas 5 voos ao longo de 30 sols, que são os dias marcianos. Esses voos de teste foram projetados para provar que voos controlados na fina atmosfera de Marte eram possíveis. Cada voo durou até 90 segundos, atingindo altitudes entre 3 e 5 metros, mas o Ingenuity superou em muito as expectativas. Depois de completar com sucesso seus 5 voos planejados, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA planejou uma série de voos operacionais para ver como este pequeno helicóptero poderia ajudar na exploração de Marte. O Ingenuity começou a explorar áreas de interesse para o Perseverance. Isso melhorou as técnicas de navegação e testou os limites da capacidade de voo do pequeno helicóptero. Esta exploração aérea forneceu informações valiosas que os rovers terrestres sozinhos não conseguiriam obter facilmente, como os melhores caminhos para atravessar uma região ou características geológicas interessantes para investigar. A tecnologia por trás do Ingenuity é bastante notável. Ele pesa apenas 1,8 quilos e possui hélices que giram em ambas as direções a cerca de 2.400 rotações por minuto. Muito mais rápido do que os helicópteros na Terra devido à fina atmosfera de Marte. O Ingenuity também possui painéis solares para recarregar suas baterias, o que permite que ele opere de forma independente. Ele também está equipado com uma câmera de navegação e um sistema de comunicação para transmitir dados para o Perseverance, que então os envia para a Terra. Ao longo de quase 3 anos, o Ingenuity completou 72 voos, superando em muito sua meta inicial. Ele voou por um total de 2 horas, 8 minutos e 48 segundos ao longo de 1.004 dias marcianos, cobrindo mais de 17 quilômetros. Este desempenho nas duras condições de Marte demonstrou não apenas sua resiliência, mas também a viabilidade de usar auxiliares aéreos para a exploração planetária. No entanto, em 18 de janeiro de 2024, durante seu voo de número 72, as hélices do Ingenuity foram danificadas durante o pouso, deixando o helicóptero permanentemente incapacitado de voar.
A NASA anunciou o fim da missão do Ingenuity uma semana depois. Apesar disso, ele fez muitas descobertas incríveis junto com o Perseverance. O que será que eles encontraram juntos na superfície de Marte? As descobertas do Perseverance. Quando foi decidido que o Perseverance iria pousar na cratera G0, os cientistas não tinham certeza de que tipo de rochas encontrariam no fundo dela. Alguns pensavam que poderia ser um antigo fluxo de lava, enquanto outros acreditavam que as rochas eram provavelmente sedimentares, transportadas pelo vento ou pela água. Durante seu primeiro ano em Marte, o Perseverance fez uma descoberta surpreendente. Encontrou vários tipos de rochas magmáticas, incluindo indícios de fluxos de lava e rochas que cristalizaram a partir de um lento resfriamento de magma. Essas rochas magmáticas contêm cristais que revelam quando e como se formaram. Elas mostram evidências de interação com a água, sugerindo que poderiam ter registrado condições que seriam adequadas para a vida microbiana. Se essas amostras fossem enviadas à Terra, os cientistas poderiam aprender mais sobre o subsolo de Marte, sua história vulcânica e as fases das formações geológicas na cratera de G0. Em 16 de fevereiro de 2020, o rover capturou uma vista panorâmica de uma área apelidada de Santa Cruz. Este panorama, feito pela junção de 24 imagens, deu aos cientistas uma visão mais detalhada das rochas e da paisagem na cratera G0. Depois disso, em uma rocha chamada Wildcat Ridge, dentro do depósito sedimentar bem preservado da cratera G0, o Perseverance encontrou evidências de um antigo lago. Esses sedimentos provavelmente foram depositados em um corpo de água parada e continuaram a interagir com a água muito depois de sua formação. O ambiente que estas rochas indicam ter existido teria sido habitável para a vida microbiana antiga. E esse tipo de rocha é perfeito para preservar sinais de vida. O Perseverance também revelou uma história mais complexa da água na cratera G0 do que os cientistas inicialmente pensaram. Eles já sabiam que um lago tinha preenchido a cratera no passado, mas novas imagens do Perseverance mostraram que os sedimentos foram depositados em um delta, indicando um histórico hidrológico dinâmico. O rover também encontrou evidências de inundações de alta intensidade que carregaram grandes pedras para a cratera. Ainda não se sabe a origem dessas inundações posteriores. Além das descobertas geológicas, o Perseverance alcançou um marco tecnológico com seu módulo de experiências de utilização de oxigênio. Já falamos sobre essa tecnologia anteriormente, mas o que este dispositivo faz? Ele produziu oxigênio pela primeira vez utilizando o dióxido de carbono da atmosfera de Marte. Em 16 testes, o módulo produziu cerca de 122 gramas de oxigênio, o que é suficiente para um astronauta respirar por cerca de 4 horas. Dá para acreditar? Isso significa que podemos criar nosso próprio oxigênio na superfície de Marte. Após 2 anos em operação, o experimento completou seus últimos testes em setembro de 2023. Outra conquista fascinante foi ouvir os sons de Marte. Pela primeira vez, os cientistas puderam ouvir o ambiente marciano usando os microfones do Perseverance. O rover gravou sons como o vento e a operação de sua ferramenta de remoção de poeira. Essas gravações revelaram que a velocidade do som em Marte é mais lenta do que na Terra devido à fina atmosfera de dióxido de carbono. O volume dos sons também muda com a pressão atmosférica, que se altera conforme a mudança das estações. Durante as estações de baixa pressão, o microfone não gravava nada. Era um silêncio quase completo. Sons que são facilmente ouvidos na Terra seriam mais silenciosos e abafados em Marte, e ruídos agudos como assobios seriam difíceis de ouvir. Esta nova forma de análise fornece informações interessantes sobre a dinâmica atmosférica e os ciclos climáticos de Marte, bem como sobre a funcionalidade do próprio rover. O Perseverance não fez essas descobertas sozinho. O Ingenuity também ajudou ao longo de todo o caminho. Aliás, todos os 3 robôs enviaram informações incríveis de volta à Terra. Este é o vídeo mais recente enviado pelos rovers à NASA. A primeira visão de 360 graus foi feita pelo Curiosity e a vista panorâmica em seguida foi capturada pelo Perseverance no último voo do helicóptero Ingenuity. Tudo isso em vídeos impressionantes de qualidade 4K. São vistas incríveis do planeta vermelho. Mas além das missões bem-sucedidas ainda em andamento desses rovers, o que a NASA planeja para o futuro? Missões futuras.
Enquanto olhamos para o futuro da exploração de Marte, há muito para nos entusiasmar. Os rovers da NASA, que estão atualmente explorando o planeta vermelho, estão coletando amostras que os cientistas esperam conter pistas sobre a história antiga de Marte e o potencial de já ter existido vida lá. No entanto, essas amostras não chegarão à Terra até 2033, no mínimo. Elas serão trazidas pelo Programa de Recuperação de Amostras de Marte. Trata-se de um grande projeto da NASA que envolve várias etapas para obter com segurança e eficiência as amostras coletadas pelos rovers Perseverance e Curiosity e trazê-las para a Terra. Deve funcionar da seguinte forma: um módulo de aterrissagem pousará em Marte e coletará as amostras que Perseverance e Curiosity reuniram. Essas amostras serão então lançadas na órbita de Marte para serem coletadas por um orbitador. Esse orbitador irá então transportá-las para a Terra. Esta missão é super importante, porque permitirá aos cientistas estudar detalhadamente as amostras marcianas com todas as ferramentas de alta tecnologia que temos no nosso planeta. Curiosamente, enquanto as amostras estiverem sendo enviadas para a Terra, os próprios rovers permanecerão em Marte. O Curiosity, que já fez grandes descobertas sobre a habitabilidade do planeta vermelho, continuará a sua missão juntamente com o Perseverance. Ambos os rovers continuarão a explorar e a realizar experiências na superfície marciana. Mas a coleta de amostras não é o único objetivo. Existe um sonho maior: viver em Marte. A NASA está trabalhando rapidamente nisso, com planos de eventualmente enviar humanos para Marte. E eles não estão sozinhos nesta ambição. Elon Musk, o fundador da SpaceX, tem grandes planos para colonizar Marte também. Musk imagina um futuro onde as pessoas vivam em Marte em colônias autossustentáveis. A sua empresa, SpaceX, tem desenvolvido a espaçonave Starship, que é projetada para transportar humanos para Marte e outros destinos. A Starship é uma espaçonave reutilizável que pode transportar muitas pessoas e cargas pesadas, o que a torna uma parte fundamental do plano de Musk para construir uma comunidade humana em Marte. Além de construir a Starship, Musk tem ideias para melhorar a habitabilidade de Marte, incluindo o uso de recursos locais para produzir água, oxigênio e materiais de construção. O objetivo é criar um ambiente autossustentável onde as pessoas possam viver e prosperar sem depender da Terra. A NASA está trabalhando com a SpaceX em vários projetos, incluindo o desenvolvimento de tecnologia e estratégias para missões humanas a Marte. Estamos avançando rapidamente com nossa exploração de Marte, e tanto a NASA quanto a SpaceX também pretendem colonizar o planeta vermelho. Isso significa desenvolver a tecnologia e a infraestrutura necessárias para possibilitar a habitação humana a longo prazo. Você gostaria de viver em Marte? Você acha que isso será possível um dia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quiser descobrir mais mistérios, vá em frente e curta este vídeo e se inscreva no canal porque temos muito mais para você. Obrigado por assistir e até mais.